Eu faço filmes sobre os assuntos que me interessam e as histórias que eu tenho vontade de contar. Eu não tenho nenhuma regra, a priori, que diga que eu tenho que fazer filmes que tenham um conteúdo, vamos dizer assim, social, que tentem representar de alguma maneira problemas da sociedade brasileira. Eu não tenho essa regra. É só que eu fico com vontade, naturalmente, de fazer esses filmes. Talvez isso tenha a ver com a minha tradição, minha origem no cinema, que é do documentário. É da tradição do documentário fazer esse tipo de filme, socialmente engajado. Não sou só eu, quase todos os documentaristas fazem filmes assim. Então, eu não sei explicar isso. Não tenho nada contra, por exemplo, alguém que queira fazer uma comédia romântica. Eu só não sinto vontade de fazer. Eu sinto vontade de fazer esses filmes que eu faço. Tropa de Elite 1 e 2, Ônibus 174 também, Cidade de Deus, Uma Guerra Particular, são filmes que geraram um intenso debate nacional até acerca da violência urbana. Né? Agora, debater uma coisa não é a mesma coisa que resolver o problema. Debater é um processo, é um passo, vamos dizer assim, na direção de tentar entender a realidade que está sendo questionada e retratada nesses filmes e para tentar mudar. Não é? Isso para as pessoas que têm boa vontade, né, que realmente querem mudar essa realidade. Não são todas. Né? Esses filmes todos que eu falei deixam claro que nem todo mundo rema a favor. Não é isso? Por isso que os filmes não têm uma efetividade tão grande. Não basta saber como resolver uma questão do ponto de vista teórico. Tem que ter a vontade política para resolver a questão. E nem sempre a política tem essa vontade. Né? Eu acho que esses filmes funcionam mais, o impacto que eles têm maior, sobretudo quando a população apoia os filmes, é pressionar os políticos para dizer, olha, assim também não dá. Né? Faz alguma coisinha aqui que a gente não está gostando. Né? Que é uma das funções da democracia e da liberdade de expressão. O Brasil claramente precisa de uma reforma política. O processo de seleção. O que é a democracia? Né? Democracia é, essencialmente, tem várias formas de democracia diferentes. Né? Democracia no parlamentarismo não é igual no presidencialismo, tem vários tipos diferentes de parlamentarismo, tem muitos tipos diferentes de democracia e de se votar. Mas a ideia subjacente à democracia é que os governantes vão ser eleitos por alguma forma de maioria, né, da população. Né, e tem vários modelos de implementar essa ideia. A maioria das pessoas imagina que o que justifica a democracia é o processo de escolha. As pessoas imaginam que a população em geral vai escolher melhor. Né, e isso não é verdade. Não é verdade historicamente. Né? Hitler foi eleito democraticamente. Então, assim, o que justifica a democracia não é o fato da votação popular ser o melhor método de escolha de um governante. O que justifica a democracia, e o motivo pelo qual ela é muito importante, fundamental, é que o voto popular é a melhor maneira de se afastar de um governante. Porque quando uma coisa é clara, nem sempre a população escolhe correto, mas depois que ela sofre muito na mão de um governante ruim, ela tende a não reproduzir esse governante. E é essa a justificativa da democracia. Onde não existe democracia, para você afastar um governante ruim, você tem que pegar em armas. Né? Então, a democracia, do jeito que eu acho corretamente, teoricamente pensada, não se justifica por ser um ótimo método de escolha, ela se justifica por ser um método pacífico de refutação. Então a gente pode olhar para o sistema eleitoral brasileiro e fazer a seguinte pergunta. A forma pela qual a democracia no Brasil está organizada permite que essa refutação se opere? Se a gente quiser tirar um grupo, quando os brasileiros querem tirar um grupo de governantes ruins do poder, eles conseguem, via democrática? E eles conseguem, entre aspas. Eles conseguem substituir um pelo outro, mas a base do processo eleitoral brasileiro premia o político desonesto. Se você
tem estômago para fazer caixa 2, se você tem estômago para ocupar a máquina pública com seus pares, com o objetivo de desviar recursos para a caixa do seu partido, né? Como nós vimos repetidamente em vários governos, PSDB, PT, né? A gente está vendo isso, a população não é boba, né? Se você está disposto a fazer acordos espúrios com empresários, dar vantagens para grupos que vão te financiar a sua campanha, tudo isso torna a sua eleição mais fácil, não é? Na regra que existe eleitoral brasileira. Então, como existem pessoas dispostas a fazer isso, como a gente vê repetidamente na história do Brasil, esse sistema eleitoral seleciona essas pessoas. O nosso sistema eleitoral é um sistema que é uma espécie de darwinismo ao contrário, né? É uma seleção natural das piores características possíveis que você pode encontrar no político, né? Se o político for honesto, não fizer caixa de campanha, não fizer acordo espúrio, não quiser fazer, vamos dizer assim, coligações com partidos duvidosos para poder ter tempo de campanha, se o político for sério, a chance dele se eleger é muito pequena no Brasil. Então, a democracia brasileira, ela está severamente limitada como método de refutação. Ela não consegue refutar políticos que têm essas características negativas. Ela não consegue, porque está implícito no processo que esses políticos têm mais probabilidade de se eleger. E tem um senso comum no Brasil de que a corrupção existe, a má política existe, porque o cidadão sabe votar. Né? Não é verdade. Não é verdade. É evidente que não é verdade. O cidadão, muito poucas vezes, tem uma opção de um político honesto para votar. Normalmente ele escolhe entre dois desonestos. Não existe esse processo, porque a regra política premia o desonesto. Eu me lembro claramente, eu me lembro de uma declaração do Luiz Inácio Lula da Silva dizendo no Congresso são 300, eu e 300 picaretas. Não falou isso, Lula? Alguma coisa aconteceu entre esse dia e o dia do mensalão, né? Vamos assumir que essa declaração tenha sido sincera, não é? Para chegar lá na presidência da República, para realizar o seu projeto de poder, alguma coisa mudou na pessoa que fez essa declaração, né? Porque ela, na sequência, se envolveu com milhões de escândalos bem próximos dela, não é? E não lidou com esses escândalos, com essas pessoas envolvidas no escândalo da maneira que a sociedade queria. Então, quer dizer, o que eu estou falando, pegando o Lula como exemplo, porque o Lula era uma pessoa que se apresentou como tendo o monopólio da ética na política, né? E a gente claramente viu depois de eleito que não tinha monopólio da ética nenhuma, né? A pergunta que eu estou colocando é: será que o processo de ascender ao poder corrompeu? Não é? Será que o cara tem que adquirir as características necessárias para poder ganhar nesse jogo? Então, quando ele chega lá, ele já não é mais o cara que estava querendo, o honesto que estava querendo. Para chegar lá, você tem que virar o monstro que você está combatendo, não é? É um pouco assim o sistema político brasileiro. E o que eu estou falando do Lula vale para o PSDB, vale para todos os partidos, vale para todos eles sem exceção. Porque as exceções não conseguem se eleger. Você falou sobre o sistema de eleição, né? Você conhece a proposta do voto distrital? Mais importante do que eu vejo uma série de discussões do tipo voto de lista, voto de não sei o que lá, tal. É fundamental saber quem que faz o financiamento das campanhas. Se você tiver o financiamento das campanhas que não é transparente e muitas vezes, a maioria das vezes, com um grande volume de recursos de caixa 2, né? Ou grande volume de recursos de partidos que desviaram esse dinheiro do governo ocupando cargos públicos de uma maneira ou de outra. Quando você tiver isso, não importa se o voto é de lista, se o voto é distrital, o processo em si já está maculado, já está corrompido, vamos dizer assim, né? Então, antes de discutir os mecanismos da eleição, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a votação não é pelo número de eleitores, é por estado, aí somos estados, é por colégio eleitoral, tá? Tem várias maneiras diferentes de fazer. Antes de discutir que maneira é melhor para o Brasil,
a ser adotada, a gente tem que discutir como que se financia a campanha. Né? Se a gente não discutir como se financia a campanha, a gente está mudando. A gente não está dando. Você não cura febre mudando o termômetro. Você cura, né? É um pouco isso. Eu acho que um filme não faz uma diferença, mas vários filmes, vários artigos de jornais, vários livros ao longo de um tempo razoável vão formando, vão modificando o senso comum, vão modificando a opinião da maioria e vão criando uma massa de uma norma, uma massa, vamos dizer assim, maior de pessoas, um número maior de pessoas conscientes do que acontece na sua sociedade e indignadas com coisas que estão erradas nessa sociedade. Se você não tem uma certa quantidade de pessoas representativa, né, entendendo o que está acontecendo e se esforçando para mudar o que está acontecendo, não muda. Não é? Isso é um papel que não é uma obrigação da arte, é um papel que a arte, uma das várias coisas que a arte pode fazer. E também não é só a arte, o jornalismo, a televisão, em suma, a cultura em geral pode ajudar, não é, a criar uma consciência maior na sociedade. É evidente que a cultura ela é efetiva à medida em que as pessoas conseguem consumi-la. Né? Se você tem um número muito pequeno de pessoas que, por exemplo, tem acesso, tem dinheiro suficiente para poder comprar um ingresso de cinema, o cinema não vai fazer diferença. À medida que mais pessoas vão entrando na classe média, mais pessoas vão tendo acesso à educação, mais pessoas vão tendo... Aí isso começa... O efeito da cultura começa a ser maior. Né? O Brasil está no momento em que isso está acontecendo. A despeito das enormes desonestidades da classe política no Brasil, o Brasil é um país que está com pessoas ingressando na classe média. Né? Acho que a renda per capita do Brasil está aumentando. E isso é um bom sinal. Dá uma certa tristeza, né? Porque imagina se fosse tudo bem feito. Né? Você falou do cinema, por exemplo, do acesso à cultura. Né? No Brasil, a gente paga de impostos só sobre o ingresso do cinema 30% do valor. Você acha que quão difícil é trabalhar com cultura no Brasil? Olha, são duas questões diferentes, não é? A carga tributária brasileira, né? Toda vez que um contribuinte brasileiro é exposto a escândalos de corrupção, desvio de dinheiro, agora a gente viu no Ministério do Turismo, a gente viu lá nas obras, a gente viu não sei aonde, toda vez que a gente vê isso, o contribuinte se sente muito mal, se sente lesado. Não é? O contribuinte que tem consciência de que aquele dinheiro daquela obra, não é, foi arrecadado pelo Estado a partir de um trabalho que ele fez, do esforço dele, contribuinte. Não é? Quando o político corrupto rouba, desvia verbas públicas, ele não está roubando do Estado. O Estado não produz riqueza. O Estado, a maior parte da receita do Estado é tributo. Né? E tributo é um percentual da riqueza produzida por outra pessoa. Né? Então o sujeito está roubando um trabalhador brasileiro, é isso. Né? Quanto mais as pessoas entenderem isso, maior vai ser a indignação, maior vai ser a pressão, ou para que acabe a corrupção, ou para que se diminua o encargo tributário no Brasil. O Brasil, claramente, tem uma estrutura tributária irracional. Não é? É muito imposto cobrado sobre o cidadão, e de uma maneira pouco inteligente. O cidadão que tem menos renda paga mais imposto proporcionalmente do que o cidadão que tem mais renda no Brasil. Não é? Além do mais, o cidadão que tem mais renda tem mecanismos, advogados, não sei o que lá e tal, que permitem que ele faça, vamos dizer assim, um planejamento fiscal que o cidadão com pouca renda não faz. Né? Não tem como fazer. Claramente, a estrutura tributária brasileira precisa ser modificada. Tem algumas
tem algumas reformas que tem que acontecer no Brasil para que a democracia desse país seja plena, né? A primeira delas é uma reforma no ensino, né? Tem que ter uma reforma no ensino público radical, porque o governo brasileiro cobra muito tributo e oferece muito pouco em termos de educação para a população brasileira. É muito ruim a qualidade dos professores e das escolas públicas no Brasil, com algumas exceções, mas a regra é baixíssima qualidade, isso é uma coisa. Outra coisa, tem que mudar, tem que haver uma reforma política, não é? Nós temos que ter transparência a respeito e capacidade de controlar o mecanismo de financiamento das campanhas públicas. E nós temos que poder vedar o acesso a cargos públicos de pessoas comprovadamente desonestas, não é? A tal daquela grande coisa que ia ter na eleição passada, que era a ficha limpa, né? Nós temos que ter isso, temos que ter. Uma das coisas que tem que acontecer no sistema político brasileiro. Tem que haver uma reforma do judiciário. O judiciário brasileiro é muito lento, não é? Demora muito para tomar decisões e muito influenciado politicamente, não é? O judiciário. Então há uma necessidade de uma reforma do judiciário, né? Essas três coisas, e tem que ter uma reforma tributária, né? O Estado tem que ser mais justo na cobrança dos impostos e gastar os impostos de uma maneira digna, né? Condizente com o encargo cobrado. Essas quatro coisas têm que acontecer. O Brasil está crescendo a despeito de não ter feito nada disso. O Brasil, nos últimos, vamos dizer assim, 20 anos, conseguiu fazer duas coisas. Essa lista, na minha lista, tinham 6 para fazer. Eu falei 4 que não foram feitas. 2 foram feitas. O Brasil conseguiu construir uma moeda estável, conseguiu combater a inflação e conseguiu ter vamos dizer assim, uma realidade orçamentária que aponta para a sustentabilidade, né? Pelo menos no curto prazo. Agora o último governo tem tentado, uma série de aportes do BNDES, atentar contra isso, mas mais ou menos isso é uma coisa que a gente conseguiu, estabilidade da moeda. E a outra coisa que o Brasil conseguiu, um pouquinho, foi transferir renda através do Bolsa Família para pessoas que têm insegurança alimentar, que é fundamental. É fundamental. Todo mundo que fala contra o Bolsa Família esquece que o Brasil teve um Bolsa Família contrário durante 30 anos, que era o processo inflacionário. O processo inflacionário transferia renda dos pobres para os mais ricos, né? Durante 30 anos isso aconteceu a taxas absurdas, né? Então nada mais justo, né, que agora a gente tenha um processo que faça o caminho, um pouquinho do caminho contrário, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, quem fez foi o governo do Lula, foi um grande feito do governo do Lula, eu aplaudo, e o Plano Real, quem fez foi o governo Fernando Henrique Cardoso, e foi um grande feito do governo Fernando Henrique Cardoso. Os dois fizeram isso no começo dos seus governos, e depois não fizeram mais nada de significativo. A democracia, ela existe em diferentes graus, não é? Não é preto ou branco, não é? E a nossa democracia está se consolidando ao longo do tempo, sim. No caso específico de fortalecer a democracia, o que eu acho que a gente tem que pedir é transparência no processo de financiamento das campanhas dos acordos políticos. A gente precisa disso. E a gente precisa de um ficha limpa, não é? A transparência de alguém que quer entrar na vida pública é muito importante. Eu quero saber quantos processos existem contra o José Sarney. Eu quero saber, antes de votar nele. Eu não sei se ele é culpado ou não de qualquer coisa, mas eu quero saber, se existirem 300 processos contra o cara, de diferentes pessoas, eu vou pensar 100 vezes antes de votar nesse cara, não é? Algumas informações básicas sobre candidatos têm que ser colocadas com clareza. Então, eu acho que para melhorar a democracia brasileira, essencialmente o trabalho
analisar e tentar ter um mecanismo de financiamento de campanha que seja transparente, a gente saiba de onde estão vindo os recursos das campanhas, isso é um. E dois, para impedir que exista caixa 2 dos partidos desviando dinheiros públicos, tem um mecanismo transparente nas licitações, nas contratações, nas obras e nas despesas do setor público. Não é? Deveria estar tudo na internet. Não é? A gente agora fez um desserviço a essa ideia, aprovando obras para a Copa na correria, sem licitação, regras flexíveis. Cada vez que acontece isso, né, a gente sabe o que está acontecendo, a gente não é bobo. Eu acho ótimo o Instituto Milênio e outras ONGs que possibilitam às pessoas acesso à troca de ideias, a discussões de assuntos como, por exemplo, a ética ou a democracia, ou a liberdade de expressão, tem a Transparência Brasil também, que tem a veiculação das informações chaves sobre a vida política. Todas essas iniciativas são importantes e têm uma contribuição limitada, porque ninguém consegue mudar um país do tamanho do Brasil rápido e sozinho, não é? Mas, embora a influência seja limitada, ela é fundamental, não é? E cada um tem que contribuir como pode, e o Instituto Milênio faz isso.